Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Sexta-feira chegou a sexta-feira. E olha, teremos nesse programa de sexta-feira a palavra de Dom Carlos Ramires. Sabe qual é o tema do programa? Qual é o tema do programa? Qual é? Aqui, ó, tá escrito aqui, certo? Como não se desesperar com as dificuldades. Esse é o tema do programa, que, acredito eu, será uma lição utilíssima para nós. Quem não se desespera? Você consegue controlar o seu pensamento, as suas emoções diante das dificuldades? Olha, a gente sabe que é comum, quando você se depara com um problema, você ficar com a cabeça cheia, não é assim que diz? Ixi, hoje eu estou com a cabeça cheia, hoje a cabeça está fervendo, não é isso? A expressão popular. Ah, minha cabeça está fervendo, olha, eu tenho tanto problema para resolver. Tem um amigo nosso, o cigano Juan Domingues, meu amigo mortinho, como eu costumo dizer, com todo respeito, mas é pela aproximação. Eu costumo dizer que eu tenho amigos de verdade que estão mortinhos dentro dessa visão materialista, né? Para mim, espírito está mais vivo do que eu, que estou preso a esse corpo limitado. Mas enfim, ele diz o seguinte: uma mente em paz produz mais. E é verdade, uma mente bombardeada de preocupação, que seria uma cabeça fervendo, como que ela vai produzir? Como que ela vai produzir a solução do problema? Então esse tema será abordado por Dom Carlos Ramires. Ele vai trazer aí informações úteis para que você não deixe a sua mente fervilhar. Não faça da sua cabeça uma panela de pressão, pois isso não vai ajudar em nada. Pelo contrário, vai limitar a sua capacidade de raciocinar e de criar. Toda a solução vem pela sua criatividade. Gente, olha, nós temos muitos exemplos aqui, ó, principalmente nesse período de pandemia, onde a pessoa perdeu o emprego, perdeu a sua atividade profissional, e aí? Mas ela tem que sobreviver. Então, ela foi à luta. Se ela tivesse deixado a cabeça fervilhar, quer dizer, usado da cabeça como uma panela de pressão, ela não teria criado os meios para ter recursos. E quantas pessoas criaram? Quantas pessoas foram vender bolo, vender doce, vender isso, vender aquilo? Quantas pessoas foram na internet? Quantas pessoas foram entregar produtos nas portas, já que as pessoas não podiam sair? Olha, muitas empresas se transformaram. Eu tenho um relato de uma pessoa que veio na casa, que ela disse que nesse período a empresa dela ela cresceu muito porque ela mudou a sua forma de entregar os produtos ou de vender os produtos. Enfim, quando a pessoa não deixa a cabeça ferver, ela usa da criatividade. Mas vamos lá. Vamos fazer a nossa prece, vamos nos preparar e passar a palavra para Dom Carlos Ramires. Vamos nos conectar, entendendo que uma prece é uma conexão com esse ser chamado Deus. Quem é Deus? Senão a força regente da vida. Então vamos nos conectar a Deus para Ele se manifestar em nós e termos nós capacidades, com essa energia renovada em nós, condições de ter um dia melhor, uma sexta-feira mais produtiva. Usando das palavras de São Francisco de Assis, nós fazemos a prece do amanhecer.
Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, prudente. Quero ver além das aparências, Senhor, os teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, não vê senão o bem que há em cada um deles. Fecha meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade, para que somente de bênçãos se encha a minha alma. Que eu seja tão bom e alegre que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decorrer deste dia que amanhece, eu te revele a todos. Que assim seja. Amém. Amém, 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 amém. Sabe, quando você realmente se alimenta desta força chamada Deus, Deus é alimento, sabia disso? Deus é alimento, da mesma forma que você, ao almoçar, ao jantar, tomar o seu café matinal, você se sente mais forte, porque você alimentou o corpo. Quando você faz uma prece, você alimenta a sua alma. Então você se torna mais capaz, mais forte, mais determinado, mais dedicado. Por quê? Porque você se ligou a essa energia. Então, que faça sempre esse alimento. Habitue-se a orar, para que você nunca falte com as suas obrigações. Bom, passamos a palavra a Dom Carlos Ramírez. Graças a Deus. Nunca tenham medo das dificuldades que a vida lhe apresenta. Sempre que o problema chegar, procure não se desesperar, se acalmar e deixar que a prece faça parte dela para te acalmar. Para que no desespero você não piore o que já está em ti, pois a mão de Deus vem nos acolher, nos ajudar, nos amparar, a seguir os caminhos. Todas as dificuldades vêm para o nosso engrandecimento. Nós passamos a valorizar mais tudo que temos, tudo que somos, e as chances que teremos de mostrar nossas qualidades. Procure sempre ser verdadeiro. A verdade nunca ofende. A verdade não maltrata, porque a verdade, ela nunca deve ser carregada com maldade. A verdade, ela traz certezas. A verdade traz paciência. A verdade traz o amor e traz o conhecimento. Cada qual que exercita a sua vida dentro desses parâmetros, todos os problemas que aparecerem vão apenas permitir que cada um faça a sua autoanálise. Se não deu certo algo agora, prepare-se melhor. Se as coisas estão difíceis, planeja melhor. Há tempo para tudo. Ninguém deve brigar contra o tempo, ninguém deve correr para querer se adiantar ao tempo. O desgaste que se provoca nessas correrias apenas só causam prejuízos à sua mente, à sua saúde, às relações humanas. E não é isso que Deus quer de cada um, que cada um viva desajustado, viva despreparado,
ou viva infeliz. Todo mundo tem um tempo para aprender as coisas. Cada um é diferente um do outro, cada um tem uma visão diferente um do outro. E ninguém vive o sonho um do outro, cada um vive apenas o seu, dentro das suas condições e qualidades, que são trabalhadas e, naturalmente, vão lhe trazer frutos. Devemos sempre saber nos comportar diante do tempo que temos. Aos jovens, principalmente, é hora de pensar em amadurecer, e não ter medo de acordar cedo, não ter medo de estudar, não ter medo de enfrentar o desconhecido e não ter medo de enfrentar as próprias falhas. E em vez de ficar se cobrando o tempo todo, ou querendo que as coisas sejam mais fáceis, aprenda. Aprenda que a dificuldade está lhe ensinando quais são as diretrizes que a sua vida lhe apresentará. E quando você tem domínio, você tem conhecimento, você não se aperta, você não se desespera. Ninguém jamais conseguirá fazer mal a você ou te colocar em situações vexatórias. Por isso a sinceridade de alma em tudo que você vai fazer. Mesmo que às vezes você não entenda, mas às vezes é só para ver o seu compromisso, a fidelidade das suas ações, porque é isso que vai lhe trazer o compromisso dos espíritos para que você consiga desempenhar bem sua função. Muitos não gostam das palavras de testes, de provas ou dos méritos, mas cada um está mudando a sua vida ou moldando a sua vida diante de tudo que já aprendeu. Quando você exercita a sua fé, você desenvolve a sua inteligência, desenvolve as suas aptidões, você desenvolve a visão mais prática da tua vida. E com isso, você imagina um campo e você vai encontrar um outro aberto para você. Não são as pessoas que induzem você a profissão que você escolhe, é você. Dentro das suas aptidões, aquilo que a vida vai te condicionando ao que você se prepara para ser. É muito bom quando a gente vê resultados alcançados. É muito importante que cada um preencha esses espaços na vida com o conhecimento. Você não deve jamais ficar olhando os outros que já alcançou alguma coisa e achar que para eles tudo foi muito fácil. É só cada um contar a sua própria história, que vai ver as noites indormidas, as poucas horas de sono ali realizado, mas que, dentro do vigor que o corpo oferecia no período da jovialidade, cada um foi amadurecendo, alcançando pelo próprio esforço o reconhecimento que hoje tem. Isso se resume numa palavra: prosperidade. Prosperidade é o que cada um prepara para a sua vida e o que cada um condiciona a sua vida a alcançar. Dentro de um ritmo, uma disciplina, que muitas das vezes você não entende. Mas que o Espírito vai ajudando você a se conhecer, a desvendar os mistérios que estão em ti. Por isso a disciplina é essencial, mesmo diante das dificuldades que você está enfrentando, para você alcançar os propósitos mais nobres para você. Para alguns é saúde, para outros é relacionamento, para outros é trabalho, para outros são realizações compensatórias pelo que já se preparou. Quando a dor chegar, não amaldiçoe. Quando os problemas chegarem, não amaldiçoe. Procure com serenidade prestar atenção. O que está aí para você aprender? Aprenda uma coisa. Sempre quando aparece um problema bem grande, é porque há algo muito maior e melhor se aproximando. Sempre que tem alguém te perseguindo ou alguém querendo fazer mal a você, é porque você está no seu caminho certo. A sua vida está se desenvolvendo.
a sua luz está te transformando no ser que você quer ser. Só se persegue aqueles que estão bem. Só se invejam aqueles que já venceram. Então nunca se desespere pelas dificuldades que enfrenta. Exercite a fé. Fé é um compêndio de estudos e praticidade. Oração e trabalho. Estudos e trabalho. E não ter medo. Medo são inseguranças em nós mesmos. Somos inseguros das coisas que nós não sabemos. O medo nos acovarda. O medo faz a gente desistir de muitas coisas, às vezes, até mesmo de viver, até mesmo de enfrentar o trabalho, ou as pessoas do trabalho, ou a própria forma que a vida está te cobrando. Quando você vai se preparando e vai deixando o medo de lado, vai estudando, tudo que você não sabe deve se aprender. Mesmo que para os outros não tenha serventia alguma, mas o autoconhecimento lhe proporcionará segurança em todos os aspectos de comportamento, relacionamento, trabalho e resultado. O mais importante é que você conscientize-se que você precisa investir em você. Antes de pensar em ter coisas na terra, tenha conhecimento. Tenha conhecimento. Invista no aprendizado. Invista em conhecimento para você mesmo. Quanto mais aprender, quanto mais se desenvolver, mais certezas você terá. Mais convicção você terá. Dentro do único caminho que você quer na sua vida. Profissional, espiritual, em todas as suas buscas. Tudo que você aprender apenas te ajudará a se calçar diante das eloquentes vibrações contrárias que os outros possam mandar para você. Quando você tem esse domínio, nesses conhecimentos, você dita o ritmo pelo qual você caminhará. Mais rápido ou menos rápido, parado, desenvolvendo-se, sem medo, porque você saberá o momento certo de tudo fazer. Um cigano, ele trabalha, ele tem uma casa. Ele não precisa de 2, 3, 10. Ele não precisa de muitas propriedades. Para ele tem uma casa. É a casa onde ele vai viver. É a casa dos sonhos dele. Um cigano, ele precisa se locomover. Então ele adquire aquilo que é importante para ele. Tudo mais ele vai utilizar-se pelo trabalho da manutenção da saúde dele, da família dele e de buscar conhecimentos onde houver. Por isso que os ciganos viajam bastante, conhecem tudo sobre alquimia, magia, medicina, alopatia, homeopatia, fitoterapia, cromoterapia, iridologia, tudo que se refere a conhecimento, os ciganos aprendem. Porque eles têm a mais absoluta certeza que essa é a única coisa que realmente será dele. Então ele não fica escravo de propriedades, nem de bens, muito menos de contas e mais contas em bancos, para ficar acumulando dinheiro que a qualquer momento vem o ladrão e rouba. Mas aquilo que está com ele lhe dará a certeza de que ele terá saúde para viver, não adoecerá. Ele terá os parâmetros de vida para cuidar da família dele, para que os filhos herdem o melhor dele, a herança de conhecimento que ele tem. Porque essa é a fortuna que ajudará os filhos a construírem a vida deles. Os ciganos cultuam a fé, isso é sagrado. Cultivar a fé é sagrado desde pequenos. Sempre respeitando o ambiente onde estão, as religiões onde estão, e ali participando de todas as sessões, cultos, missas, onde quer que estejam. Porque cuidar do espírito é essencial para que a vida dele
ele tenha segurança espiritual e não tenha medo de magias, não tenha medo de trabalhos de alta magia, não tenha medo de inveja, de perseguição espiritual, nem de obsessores, nem de ninguém do plano invisível que estejam mal querendo a ele. Quando você tem conhecimento, nada te atrapalha. Quando você não conhece, você fica com medo, inseguro, infeliz, e com isso, você acaba perdendo a maior das seguranças, que é viver. Na casa de um cigano, uma vela nunca se apaga. Só o cigano sabe por que ele acende. Só ele sabe o que está ali firmado. Por quê? Porque ele crê. A fé é exercida. Ela não é falada. Ela é praticada. Por isso que na casa dele, as coisas são feitas desse jeito. E ele não fala para os outros o que ele vai fazendo. Porque isso é importante para ele. Porque é assim que ele consegue desenvolver a vida, é assim que ele consegue conquistar tudo que for preciso para ele viver. Que para os ciganos o mais importante é ele viver e não ser escravo da forma de viver. Então cada um pense, dentro de todos os parâmetros que serão passados. É assim que nós somos. Por isso falamos a todos vocês, cuidem da família de vocês. Cuidem da vibração da casa de vocês. Cuidem dos objetos, das coisas que são suas. Não se escravize a bens. Mas aquilo que é seu, cuide. Não despreze, não desperdice. Do mais, todo investimento que é solicitado é para que você aprenda, para que você revele o conhecimento que tem e com isso, viva em paz. Deus bendiga. Obrigado, Dom Carlos Ramires, obrigado, meu irmão, obrigado por todos os ensinamentos, obrigado por essa aula, uma aula. Fiquemos atentos, como disse Dom Carlos Ramires, para não nos tornarmos escravos da própria vida que criamos. É importante ficarmos atentos para não sermos escravos daquilo que conquistamos, pois quanto maior é a conquista financeira, maior será a sua dedicação para você manter aquela estrutura. Eu vejo que há muitas pessoas que se mantêm-se ou que criam uma escravidão. Obrigado, Dom Carlos Ramires, por essa informação, para que tenhamos o que seja útil para nós. Conquistamos aquilo que realmente seja útil. O que é a mais só vai criar peso nessa jornada chamada vida. Vai tornar-se um peso para você. Então tenha o que você precisa. O que não precisa, não precisa. Paulo de Moraes agora em mais uma coletânea literária, O Amor. Salve Jesus e salve Maria.
que nós temos, a solidariedade, amor e sempre firmados no Evangelho de Jesus. Sempre firmados no Evangelho de Jesus. Evangelho este que, resumidamente, nós podemos dizer como Martinho Lutero, destacando aquele versículo 16 do capítulo 3 do Evangelho segundo João. De tal maneira amou Deus ao mundo que lhe deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E este Filho unigênito do Pai, que esteve entre nós visivelmente há 2000 anos, entre nós, na humanidade, está voltando, como proclama o Apocalipse no seu capítulo 1, versículo 7. Eis aí volta o Filho de Deus, e todos os olhos o verão, até mesmo os olhos daqueles que o traspassaram, e baterão no peito, vendo Jesus, todas as nações da terra. O Cristo está voltando visivelmente para nós, para estabelecer o reino de Deus neste mundo. E a espiritualidade está sempre nos lembrando e nos fazendo lembrar desta afirmativa, quando Jesus disse: eu voltarei. Um fraternal abraço a todos, fiquem todos na paz de Deus. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Graças a Deus, programa Madrugada com Deus, que tem o intuito, o desejo de te ajudar a fazer com que você reconheça a força que você tem. Todas as informações que nós trazemos aqui é para que você reconheça que o poder está em você, que é você o grande transformador da tua vida. Afinal de contas, você é o Deus. O Deus de quem? Da vida dos outros? Não. Você é o Deus da sua vida. O Deus onipotente, onipresente, onisciente. Você sabe tudo o que acontece com você, você está presente na sua vida, claro, é sua. E você é onipotente, tem todo o potencial. Basta crer, basta acreditar. Tenha certeza disso. Isso não é palavra de religioso. Isso é um fato que a própria ciência vai constatar. É você o Deus transformador da tua vida. A ciência já comprova quando ela faz uma análise daqueles que têm fé e daqueles que não têm fé. Aquele que tem fé, ele gera uma energia dentro do próprio corpo que combate o mal que ele tem. Aquele que não tem fé, ele acaba se entregando e sucumbindo à doença. Isso, doença de todas as áreas, doença do financeiro, doença do relacionamento e doença física. Bom, amanhã estaremos de volta. Obrigado pelos depoimentos que colocamos aqui. Todos são lidos. Eu faço questão de ler todos, como Paulo de Moraes também lê. Então, um forte abraço a todos vocês que nos escrevem, tá bom? Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.